Olá, hoje quinta-feira, dia 13 de agosto de 2015. Bem-vindo à TV Poços. No ar, o Jornal do Sul de Minas, ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem a reapresentação e também após a meia-noite. E você é sempre bem-vindo. Você é o nosso convidado principal para participar, fazendo perguntas, se assim o desejar. Nosso telefone 3721-6955 está disponível. Também a rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Você pode dar um curtir na nossa página, mandar a sua participação pela rede social e também assistir às edições anteriores que estão disponíveis por lá. A nossa entrevistada de hoje é a professora Graciele Costa. Ela é professora do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univas, da Universidade do Vale do Sapucaí. Tudo bom, Graciele? Tudo bem. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço em nome do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univas também pela oportunidade de participar do programa. Grato aí pela disponibilidade de nos atender, se deslocar aí algumas centenas de quilômetros para poder dar certo, né, de chegar com tempo e participar dessa edição. Também colabora nesta edição o professor Piva. Como vai? Bom dia, Zambrano. Bom dia, Graciele. É um prazer estar aqui com vocês e que todos tenham uma ótima quinta-feira. Legal. Vamos então saber o que é a ciência da linguagem. Eu já faço a primeira pergunta para a gente se identificar dentro desse contexto do que é proposto, né? Porque é uma pós-graduação, né? Sim. Então, diversos outros profissionais podem ter acesso, não só aqueles que trabalham com comunicação. Sim. E a distinção entre linguagem e comunicação, né? Pois é, você começa por uma questão muito interessante, né? Que é o fato de que o curso de Ciências da Linguagem, ele não é um curso voltado especificamente só para aqueles que trabalham com o curso de Letras, por exemplo, que fez a graduação em Letras. O curso de Ciências da Linguagem, ele é um curso muito amplo, principalmente porque, no caso do curso de Ciências da Linguagem da Univas, ele tem como área de concentração linguagem e sociedade. Essa é a área de concentração do curso. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir da linguagem, o que vai se estudar é essa relação entre a linguagem e a sociedade. E isso permite que os mais diversos profissionais tenham uma formação muito ampla na compreensão da compreensão do mundo a partir do modo como a linguagem funciona, nas mais diferentes situações de linguagem. Ou seja, a linguagem, ela não vai ser vista só como um instrumento de comunicação. É muito mais do que isso. É um modo de compreender como é que o homem se coloca na sociedade e significa o mundo a partir da linguagem. Isso permite uma formação muito ampla nos mais variados campos de atuação profissional. Significado e significância, né, em relação a isso, né? Exatamente. Nós podemos pensar que, à medida que qualquer profissional ele passa a compreender melhor a linguagem, ele passa também a compreender melhor as situações dentro do seu campo de atuação. Entre os colegas, entre as demandas e especificidades da própria profissão. Falando em profissão, a linguagem específica para cada profissão praticamente, né? Se pegarmos a área médica, a economia, a administração, isso é visto também na programação da pós-graduação? Nós temos 3 linhas de pesquisa, né? São 3 linhas de pesquisa que tentam, digamos, contemplar as diferentes linguagens em funcionamento. Então, nós temos 3 linhas. A primeira é a análise de discurso, que trabalha muito especificamente as relações de constituição de sentidos na sociedade. Isso permite compreender a linguagem nos seus mais diferentes domínios. Nós temos uma outra linha que é língua e ensino, que também abarca aí as políticas de ensino, as políticas públicas relacionadas ao campo da educação, as políticas de linguagem. Isso dá uma abertura muito grande para pensar
também essa linguagem, como o senhor mesmo disse, a linguagem médica, a linguagem do direito, enfim. E nós temos uma outra linha que passou a ser implementada, foi implementada agora em 2014, com o início do doutorado, que é linguagem, conhecimento e suas tecnologias. Para pensar também aí que relação é essa entre linguagem e tecnologia, porque nós não podemos esquecer que a tecnologia é uma linguagem também. Legal. É a linguagem de programação, né, dos tecnólogos aí, que desenvolve todo esse universo aí que a gente vê na internet, né? E também, é um outro âmbito, né? E também pensar como é que a linguagem está em funcionamento nas redes sociais, como é que a mídia passa por uma transformação a partir do momento em que a tecnologia atua massivamente nesse espaço, né? Professor, o próprio português passa por uma transformação nesse momento exatamente por conta dessa demanda aí das redes sociais e dos blogs, né? O Twitter, por exemplo, tem 140 caracteres para que a pessoa conte uma ideia. Sim, sim. É uma linguagem criada, né? Sim, e tem toda uma implicação ideológica interessante se a gente for pensar a tecnologia em seus vários aspectos, né? Porque, veja, a tecnologia está muito ligada com um processo econômico e social que é o da mundialização. Então, a gente tem vários fatores aí quando a gente pensa a linguagem, não só a linguagem em si. Por que o Twitter tem 140 caracteres? O que é possível dizer e significar em 140 caracteres? Então, tem uma série de especificidades que nas ciências da linguagem a gente vai estudar, vai refletir sobre... fala disso também? Sim, cada pesquisador que adentra o curso de pós-graduação em Ciências da Linguagem, ele entra com uma questão de pesquisa, ele entra com interesse em pesquisar alguma coisa relacionada à linguagem. Então, é um curso muito amplo que a partir dessas 3 linhas de pesquisa, é capaz de abarcar diferentes questões de pesquisa, né? Então... Está me dando uma vontade tão grande de fazer esse curso. Essa linguagem que esteve até no Congresso sendo discutida, que é a linguagem de rua, popular, né? Sim. Como nós vamos, a gente fez, isso passa para essa percepção da linguagem também clássica e vai para essa linguagem de rua. Como que é visto isso por vocês da área de linguagem? Então, a gente costuma dizer, né, isso é digamos assim, é uma questão muito teórica, que a gente estuda o homem falando, né? O nosso interesse é, então, compreender o homem no mundo enquanto ele fala, enquanto ele, a partir do modo como ele fala, ele significa o mundo, significa a sociedade e significa ele próprio. Então, quer dizer que falar de uma linguagem de rua é pensar como esse homem está inserido na sociedade. Isso. E observar como ele diz, pensar um pouco no modo como ele se coloca no mundo, né? Então, nós falávamos, né, antes do programa começar sobre o rolezinho, né? Quer dizer, a gente acha muitas vezes que pensar no rolezinho seria possível só a partir das ciências sociais, que seria um fenômeno social. Mas não, a linguagem está aí presente. Quer dizer, toda a gíria estaria dentro desse universo. Quer dizer, a gíria não seria pensada num fenômeno muito, digamos assim, pensado estritamente, mas... No contexto. Isso, exatamente, num contexto, em condições específicas, né? Quem é esse sujeito que fala gíria? De qual grupo social ele faz parte? Legal. Então, tem uma série de questões. Eu, por já trabalhar em comunicação, também sou atento a essa questão da linguagem, né? Em diversos aspectos, né? Uma linguagem televisiva, cinematográfica, teatral, dramatúrgica e a própria, que nem a gente falou exatamente antes do programa, também você mesma comentou a respeito da linguagem das notícias, por exemplo, né? Existe também um estudo e uma película sendo rodada exatamente a respeito disso. Agora, voltando a esse tema anterior aí do professor, no Congresso,
e observamos algum tempo atrás aí a emissão de alguns livros didáticos com erros de português, buscando exatamente, talvez, segundo foi divulgado o argumento do porquê daqueles erros, foi exatamente nesse mesmo sentido, desse estreitamento entre o que é falado na rua e o que é ensinado nas escolas. Qual é a sua opinião em relação a isso? Porque num lugar que acredita-se ser a fonte do conhecimento, num livro didático, exatamente já tem também a fonte do erro. Né? Sim. Eu acho muito dúbio, eu acho muito incoerente isso. Essa é a minha opinião. Mas na sua, que trabalha exatamente nesse sentido. Eu acho que pensar a leitura e a escrita hoje é uma questão muito particular, é uma questão que precisa ser discutida muito, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que a língua portuguesa ela é uma língua que tem que ser regida por uma norma e tudo que está fora dessa norma passa a ser considerado erro. Sim. Nós temos isso, né? Acho que nós vamos para a escola para ter aula de língua portuguesa para aprender a ler e a escrever melhor. Só que muitas vezes há uma problemática em se pensar o ensino da linguagem, ensino da leitura e da escrita a partir de uma norma. Porque à medida que se tem uma norma e aquilo que não faz parte da norma é considerado erro, se desconsidera o que é vivido na rua, o que é vivido em casa, o que é trazido de outras experiências. E em relação ao livro didático especificamente, eu acho que o que acontece é que a gente precisa pensar no que é que faz parte dessa norma. Será que o que faz parte dessa norma não começa a ser... não merece que seja repensado o que faz parte da norma? Porque a gente tem, por exemplo, eu acabei de falar, a gente tem, né? O português, a gramática vai dizer que eu deveria dizer nós precisamos ter... Agente separado do que a gente... Sim, e agente separado. Então, quer dizer, a língua não é algo fixo, ela não é imobilizada, ela está em constante movimento. Se a gente pega o português arcaico e compara com o português de hoje, nós vamos ver que a grafia mudou, a ortografia mudou, a acentuação mudou. Quer dizer... pensar a leitura e escrita hoje é tentar pensar um pouco mais amplamente, não só a regra, não só a gramática. Entendi. A gente chega hoje no ensino superior e vê que muitos alunos não conseguem refletir. É mais do que saber ler e escrever, é conseguir colocar em um parágrafo interpretação uma de texto, ideia. coisa simples, né? Muitas vezes também. E na própria redação, né? Também, porque muitas vezes o que vai ficar na escola, muitas vezes, eu estou dizendo isso de maneira muito geral, é preciso ver os a sua casos. opinião, né? Sim, muito geral, é que há uma concentração muito grande em se decorar o verbo da segunda conjugação no tempo subjuntivo e não se para pensar o que a linguagem é capaz de fazer pensar um aluno, de fazer refletir sobre um determinado assunto, Então, é por isso que eu digo que pensar leitura e escrita hoje é muito importante e precisa ser repensado o modo de se trabalhar com leitura e escrita, para que esse aluno chegue no final do ensino médio, chegue no ensino superior com condições de realmente escrever, de refletir e colocar na escrita aquilo que ele pensa sobre os mais diferentes assuntos, enfim, para que ele possa ter uma formação depois no ensino superior capaz de refletir aquilo que ele está aprendendo no ensino superior. E ter uma referência de como né? Porque eu penso muito nisso também. Porque quando há essa deturpação, muitas vezes a gente acaba perdendo a fonte, né? A conexão com o que é o certo, como é que veio isso, como é que isso chegou a acontecer. Por uma forma, por um caminho, teve uma mídia ali, né? Sim. Um meio uma intermitência entre o certo
que era antigamente e o certo que é hoje, né? Vamos dizer assim, para não dizer que é errado, para não qualificar dessa forma? Eu acho que eu acho, né, que um aluno precisa hoje ter acesso a uma compreensão, que um professor precisa, enfim, chamá-lo a atenção, é para o modo como a linguagem funciona. Se ele compreende como é que a linguagem está no mundo, ele tem condições, eu acho, de melhor compreender o que ele lê e o que ele escreve. Legal. Beleza, vamos continuar falando a respeito das ciências da linguagem nesse curso interessantíssimo aí de pós-graduação da Univaz, da Universidade do Vale do Sapucaí. Se você tiver alguma pergunta para fazer, alguma participação, o nosso telefone 3721-6955 está à sua disposição. Nós vamos ao intervalo e voltaremos em instantes. Aprendi muito sobre a vida e agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade, são os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano, valores para a vida. Espaço C&C. Festas de casamentos, aniversários, confraternização e eventos em geral. Trabalhamos com pacotes completos desde a decoração, salgados, bolos e doces. E o melhor, tudo feito com muito carinho e dedicação por uma família empenhada a fazer desse momento perfeito e inesquecível. Espaço C&C, Rua Sebastião Navarro Vieira, 12, Jardim Hortênsias. Informações 3537128517. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de Poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. O Evoluto acredita que para um café ser tudo de bom, é preciso ter origem privilegiada, qualidade e carinho no cultivo e ter um sabor gostoso de verdade. É por isso que tomar um café Evoluto é tudo de bom. Café Evoluto. O café é gostoso por natureza. Acesse caféevoluto.com.br e saiba mais. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota, higienizador nasal, e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. A Carneiro Casa e Construção preparou super ofertas para o mês dos pais. Confira! Furadeira Tramontina apenas R$ 119,90. Grátis jogo de brocas. Betoneira Fischer 400 litros por R$ 2.849. Tem também veneziana Sasazaki com grade e vidro apenas R$ 679. Porta sanfonada 80 por R$ 2,10, só R$ 79,99. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos Construcard. Carneiro Casa e Construção. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta, hoje entrevistando Graciele Costa, professora do curso de pós em Ciência da Linguagem da Univaz, da Universidade do Vale do Sapucaí. É um curso de mestrado e doutorado, estricto sensu,
nos fale desse curso especificamente a partir da coordenadora dele, como é que foi a necessidade de criação dessa disciplina dentro de toda a estrutura universitária. O curso é coordenado pela professora doutora Eni Orlandi. A professora Eni, ela tem um trabalho muito reconhecido, não só no Brasil, mas também no exterior. Ela é conhecida como a pesquisadora que trouxe para o Brasil uma teoria que se chama análise de discurso, que foi fundada na França na década de 60 por Michel Pechet. E ela é muito conhecida, reconhecida por ter institucionalizado a análise de discurso no Brasil. Ela é autora de diversos livros, tanto na análise de discurso quanto na história das ideias linguísticas. Ela tem livros publicados na França, no Chile, enfim, em outros países. E a professora Eni trabalhou por muito tempo na USP, depois ela foi para a Unicamp e no começo dos anos 2000, mais ou menos, ela foi convidada para implementar, para instalar um curso de pós-graduação na Univas. Ela veio para cá então e instituiu o mestrado em Ciências da Linguagem. E em 2009, esse curso de mestrado ele foi reconhecido pela CAPES e passou a ser então regido pela CAPES. E em 2014, nós tivemos então o doutorado em Ciências da Linguagem aprovado. Nesse mesmo momento, o curso que tinha nota 3, na sua primeira avaliação, ou seja, depois de 3 anos, ele já teve a sua nota, a nota já passou para 4, ou seja, isso é muito positivo, visto no cenário brasileiro em termos de pós-graduação da área de letras e linguística, ter um curso que em 3 anos tem a sua nota, enfim, passa a ter uma nota maior, ou seja, de 3 para 4. E agora nós estamos também com o doutorado em Ciências da Linguagem. Como eu disse, é um curso muito amplo, né? Porque ele tem como área de concentração linguagem e sociedade, 3 linhas de pesquisa que, enfim, pensam o funcionamento da língua, o funcionamento de diferentes linguagens no mundo, na sociedade, análise de discurso, língua e ensino e linguagem, conhecimento e suas tecnologias. Enfim, é um curso jovem, mas um curso de muita qualidade e que vem mostrando isso pelas avaliações pelas quais tem passado na CAPES e tem sido muito bem avaliado. Essa amplidão aí de assuntos aí que realmente é interessante, né? Atrai. Isso, nós temos também um corpo docente muito interessante, porque nós temos professores, todos eles são doutores, nós somos atualmente em 15 professores, todos doutores, muitos já com seus pós-doutorados realizados ou no exterior ou no Brasil. E um corpo docente também que vem de diferentes áreas, justamente para que o nosso corpo docente também tenha condições de atender alunos que venham de diferentes áreas também. Hoje, a região do sul de Minas é uma região que, enfim, tem uma demanda de formação, né? E uma demanda que é muito heterogênea. Então, o nosso curso hoje recebe alunos das mais diferentes áreas. Nós temos alunos que vêm das ciências contábeis, nós temos um aluno da matemática, nós temos alunos da psicologia, da pedagogia, também do curso de letras, da comunicação, da publicidade. E você, qual a origem? Eu vim do curso de letras. De letras? Eu vim do curso de letras.
Tá, lá, vocês, a gente fala do Vale, mas vocês estão em Pouso Alegre, não é Estamos isso? em Pouso Alegre. E a demanda para o sul de Minas, acho que é um dos poucos cursos aqui no sul de Minas, né? Se não o único que abrange Sim, tudo do isso, sul no de estado, Minas, como é em que você tem isso? ciências da linguagem, é o Sem dúvida. único. É o único que tem o doutorado. Tá, e os professores são regionais, vêm de fora, como que... Nós Essa temos seleção, professores, sim. nós temos professores daqui de Pouso Alegre mesmo, Sim. né? Eu aqui, de Pouso Ali, Alegre, já estou achando logo que ali. é Pouso Alegre. E outra coisa, mineiro, tem o logo ali de mineiro, que é bem famoso. Ótimo, logo ali, É uma linguagem. sim, e interessante. Interessante. E nós temos professores que moram em Campinas, moram em São Paulo. Sim. Com relação à linguagem corporal, nós falamos agora há pouco, como isso é visto dentro do curso? É praticado isso também, essa linguagem corporal? Sim, sim, nós temos pesquisas que são desenvolvidas pensando justamente o papel do corpo, a relação do corpo aí com o sujeito no mundo. Ou seja, o corpo também tem uma linguagem, o corpo também tem um modo de se significar. E a linguagem de atitude? Eu diria que é uma linguagem do sujeito, enquanto linguagem é uma linguagem que significa de diferentes maneiras, não só em relação... Pela roupa, pela atitude, pela própria fala? Pelo modo até de permanecer estático. Verdade, até de né? não fazer nada. Tanto nos seus mais diferentes movimentos. Nós temos no programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem grupos de pesquisas e projetos de pesquisas, né? E um desses grupos se chama justamente Materialidade do Sujeito, Corpo e Sentido, que abarca pesquisas, então, que pensam a relação do corpo, né, como uma linguagem, enquanto produz sentidos para o sujeito e também na relação com a sociedade, com o mundo. Então, as pesquisas, vocês vão em prática, o curso tem alguma parceria com alguma entidade, vocês fazem prática dessa linguagem corporal, experimental, ou é só algum teórica, laboratório, pesquisa, né? o laboratório, sim? Então, nós temos vários projetos de pesquisa. Cada projeto é coordenado por um pesquisador, por um professor. E assim, eu não me lembro agora exatamente quantos projetos, mas nós temos aí uma média de... mais de 20 projetos. Cada um tem a sua especificidade. Eu posso dizer que em relação às práticas de leitura e escrita na escola, nós temos um projeto de extensão que se chama A Linguagem Vai à Escola, em parceria com a Escola Municipal de Pouso Alegre, com a Escola Isabel Coutinho. Então, nós trabalhamos diretamente, aí é realmente uma parceria, com os professores dessa escola. São professores de diferentes disciplinas, justamente porque a gente trabalha com a linguagem, não pensando ela num campo disciplinar específico, mas a linguagem, e como você disse no começo, né, quer dizer, é uma questão de interpretação, para a matemática tem uma relação muito forte de leitura e de interpretação. Então, nós trabalhamos com os professores das mais diferentes disciplinas. Mas nós também temos um projeto que é pensado em relação à vida urbana e à vida rural. Então, é realizado em parceria com o IFSU de Minas. E aí, os pesquisadores que fazem parte desse projeto trabalham muito pensando essa relação rural-urbano, e vão às escolas. Tem uma escola em Pouso Alegre que é conhecida como uma escola rural. Então, o que significa uma escola rural na cidade? Enfim, nós temos... Eu posso falar depois também, Pode. se eu tiver tempo, mais sobre isso. A natureza tem uma linguagem também, toda própria e bonita, né, de se ver. Pois Não sei se é abraçada aí nesse conteúdo, mas é legal. A gente vai para o intervalo, é rápido, voltaremos em instantes.
Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Melhor do que ser eleita a melhor empresa de energia do país é conquistar este prêmio pela 3ª vez. É isso aí! A DME é mais uma vez a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil. E nossa medalha de ouro tem um toque ainda mais especial. Somos campeões também nas categorias de avaliação pelo cliente e gestão operacional. E vice-campeões em responsabilidade social. Obrigado a você, consumidor. O primeiro lugar é nosso. DME e Prefeitura de Poços de Caldas. Estamos de volta neste terceiro bloco, hoje entrevistando a professora Graciele Costa. Temos aqui também a presença da Ellen, que trabalha junto lá na Univaz, a quem somos gratos aí pela disponibilidade em nos atender também. Professora, em relação... Eu quero voltar pensar uma fala sua da uma resposta anterior, que é a análise de discurso. O que é essa metodologia? Eu preciso entender um pouco melhor. Ela, de que forma pode ser aplicada na prática de um profissional hoje em dia? A análise de discurso, ela é uma teoria. Ela tem... ela é constituída por noções, né? Ela é um campo teórico, ela tem um método de trabalho, enfim. E a análise de discurso... ela, a partir da sua teoria, a partir de seu método, a partir de um dispositivo teórico, analítico, metodológico, enfim, ela dá condições para quem trabalha, para quem pesquisa, né, a linguagem, de compreender, eu acho que um pouco melhor como é que as relações sociais se constituem. Isso nas mais diferentes situações. Então, eu vou, para ser mais, não ser tão genérica, tão geral, falar um pouco das pesquisas que são realizadas no programa. Então, por exemplo, a partir de alguns pressupostos teóricos próprios da análise de discurso, a gente vai passar a compreender que a linguagem ela não é transparente, de que a linguagem é a partir da linguagem que o sujeito produz sentido, se significa, dá sentido para aquilo que ele diz, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele compreende. E, por exemplo, agora acabou de ser finalizado um projeto da professora Eni Orlandi, que pensava as relações do sul de Minas, né? Que pensando como, por exemplo, como que o sujeito do sul de Minas significa a partir da sua relação com a história do sul de Minas, né? Então, vários pesquisadores fizeram parte desse projeto e trabalharam pensando... eu vou citar o trabalho da minha aluna, né? Minha aluna desenvolveu uma pesquisa, ela vem da história, e ela desenvolveu uma pesquisa sobre um baile que é realizado na cidade de Pouso Alegre, que se chama o Baile das Mulatas. Mas não é um baile, é um concurso de beleza que tem esse nome e que nasce justamente num período de Pouso Alegre em que a sociedade negra
era extremamente segregada da sociedade. Então, quer dizer, para ela pensar... A origem é essa, né? Para ela pensar as relações aí de sentido que constituem esse concurso de beleza, ela foi pensar como é que o processo social histórico da escravidão, enfim, desse período histórico marcante de segregação, vai se refletir de algum modo num concurso de beleza que não leva o nome de concurso de beleza. Sim. E que nasce justamente em paralelo com um clube de Pouso Alegre, que é o Clube 28 de Setembro, que tem uma posição política muito forte, muito marcada na cidade de Pouso Alegre. Que era um modo de... né, Entendi. Enfim. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque daqui a pouco o programa acaba o tempo, e eu quero saber como faz para quem tem interesse, para quem despertou aí o interesse em participar desse mestrado, desse doutorado, pode fazer. Buscando informações da Univas, site, telefone, vai ter o processo seletivo, como é que vai ser? Sim, vocês vão poder, vocês encontram todas as informações sobre o curso, os objetivos do curso, o projeto político-pedagógico, informações sobre as disciplinas que compõem o mestrado e o doutorado. Vocês encontram todas as informações a respeito, tanto do mestrado quanto do doutorado, no www.cienciasdalinguagem.net. É só acessar o site, todas as informações estão lá, o telefone da secretaria também está lá, disponível no site para quem quiser. Eu deixo aqui o convite para quem quiser conhecer o curso, além de entrar no site, acessar o site, ir até a Univas, tomar um café conosco. Nós estamos disponíveis para dar todas as informações para quem se interessar em fazer ciências da linguagem. Eu também gostaria de dizer que o nosso processo seletivo, ele vai acontecer... Isso é muito importante. Sim, ele vai... Desculpa. Tem uma água aí, alguma coisa? Não, tudo bem, pode ir. Ele vai acontecer em outubro, eu vou até olhar aqui, eu anotei a data para não esquecer. As inscrições para o doutorado, elas vão começar no dia 1º de outubro e vão até dia 6 de novembro. E para o mestrado começam no dia 1º de outubro e vão até dia 13 de novembro. Então, as aulas são finais de semana? As aulas acontecem de quarta a sexta e nós assim procuramos sempre... São presenciais, obviamente? São presenciais, mas a gente sempre procura ser bastante flexível para poder atender os nossos alunos da melhor maneira. Eu também gostaria de deixar um convite para quem está nos assistindo e desenvolve pesquisa, seja na graduação ou na pós-graduação, não importa o curso, enfim, deixar o convite para participar também das nossas atividades. Nós oferecemos várias atividades, vários eventos, nós realizamos vários eventos sempre às quintas-feiras, e para saber um pouco sobre essas atividades também entrem no nosso site. A gente sempre divulga no site as atividades, os eventos que realizamos como jornadas, seminários. E eu gostaria também de deixar o convite para quem quiser participar do Enelim, que é um grande evento que nós realizamos a cada 2 anos. E esse ano ele vai acontecer de 21 a 23 de outubro. É um evento muito grande, vem pesquisadores da França, pesquisadores de todo o Brasil, para discutir o tema linguagem, tecnologia e espaço social. Então, as inscrições estão abertas até agora, 17 de agosto, então ainda dá tempo para se inscrever, apresente seu trabalho, vá lá discutir com a gente. É um tema super atual, super interessante e nós vamos ter assim, prazer em receber todos os interessados em participar. Legal, muito bem. Grato aí pela sua vinda, grato também aí pela atenção dispensada pela assessoria de comunicação da Univas, através da Ellen, que prontamente essa semana também nos atendeu. Foi
meio rápido assim a organização, mas deu certo. Tudo certinho. Então, grato aí, boa continuidade no seu trabalho e felicidades lá junto aos seus pares da Univaz, né, que vocês realmente consigam ter sucesso com esse curso, né, que é muito interessante. Agradeço também ao Piva pela presença, pela disponibilidade, tudo de bom, felicidades. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, professores, sucesso lá para vocês. E lembrando que hoje inauguraremos o Mestre Cervejeiro. Boa, como é que é, que horas é, onde? A partir das 18 horas na Avenida Santo Antônio, 379, Mestre Cervejeiro hoje em Poços de Caldas. Obrigado. Legal. Eu também. Pode falar. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento à oportunidade de conversar um pouquinho com vocês. Muito obrigada, professor Piva. Muito obrigada pela recepção. No início, mas depois acalmou, foi tranquila. Sim, é a primeira vez que eu apareço na TV e ao vivo ainda. Ao vivo ainda. Mas muito obrigada pela atenção de todos vocês e pela oportunidade de falar aqui em nome do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univaz. Obrigada, Ellen, por me acompanhar também aqui. Obrigada, Ascom, também. Nós que somos gratos aí pelo seu conteúdo. Voltaremos amanhã, cedinho. Até lá. Tchau.